Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado o nome do Senhor, sejam todos bem-vindos. Mais oportunidades, Senhor, estamos dando de estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. Eu peço perdão aos irmãos, estou um pouco rouca, estou bem gripada, mas louvado o nome do Senhor, sentir de nós meditar na palavra do Senhor. E o tema hoje, é o mundo e a igreja. Há uma diferença muito grande, A igreja de Jesus, aqueles que serão salvos, são diferentes. Glória a Deus, aleluia. E a palavra principal, irmãos, dessa mensagem hoje, ela se encontra em Mateus, no capítulo 12. Amém? Vamos para a Bíblia, vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Sabemos, irmãos, que através da palavra de Deus, irmãos, somos curados, somos transformados. É através da palavra de Deus que somos renovados, Através da palavra de Deus, somos fortalecidos. Então, vamos lá para a palavra. A primeira palavra vai ser Mateus capítulo 12, versículo 43, diz assim, ó. E o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando a acha desocupada e varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem, pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, muitas das vezes as pessoas pegam esse versículo e começam a pregar para aquelas pessoas que aceitaram Jesus e depois se desviaram, mas essa palavra é mais profunda do que nós possamos imaginar, irmãos. Aqui nós vemos que pode acontecer de uma pessoa, irmãos, louvado o nome do Senhor, ela está dentro de um ministério e ela está sendo, o que está ocupando a vida dela são espíritos imundos, espíritos enganadores. Porque quando nós olhamos pela essa palavra, fala que a casa, comparada à vida espiritual de um homem ou de uma mulher, a casa, ela foi varrida e ela foi adornada. Quando nós pensamos sobre adorno, significa tipo aquela pessoa que ela foi para Jesus, ele limpou, o espírito imundo ele saiu, a pessoa recebeu algo do Senhor, seja dom, seja o que for, ela recebeu algo do Senhor, mas ficou só naquilo. Ela não buscou se preencher da presença de Deus, da palavra de Deus. E quando o homem e a mulher, ela não preenche a sua alma, o seu coração, a sua mente com a palavra de Deus, ela é um alvo certeiro do diabo, para o diabo a enganar, para o diabo a destruir. Infelizmente é o que mais acontece. Quantas pessoas que acham que estão servindo a Deus, que estão agradando a Deus, porque recebeu dons, porque recebeu aquilo, e muitas das vezes não estão agradando, estão com as mãos manchadas de sangue. Por quê? Porque recebeu sim os dons do Espírito, mas não está preenchido pela palavra de Deus, não foi transformado pela palavra de Deus. Irmã, como eu vou saber se verdadeiramente eu estou sendo uma casa ocupada pelo Espírito Santo de Deus ou pelo Espírito do diabo, pelo Espírito imundo? É fácil, irmãos. Basta analisar, cada um de nós, analisar nós mesmos. Quais são os nossos pensamentos, os nossos desejos estão em quê? O que nós falamos, o que nós fazemos, qual é o fruto que nós estamos dando? Porque não tem como a pessoa falar assim, eu fui limpa, eu fui adornada, eu fui ocupada pela presença do Espírito Santo, mas é uma pessoa que mente, mas é uma pessoa que engana as pessoas, mas é uma pessoa que fala mal do outro, mas é uma pessoa que
que, que pega coisas que não lhe pertencem. Então não tem como essa pessoa ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Ela pode ter até os dons, mas ela não está sendo uma casa ocupada por Deus. Por quê? Porque o mundanismo está na sua vida. Não tem como, irmãos, nós servirmos a Deus e ao mundo. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao mundo. Ou nós temos prazer na palavra de Deus e nela meditamos de dia e de noite para nos fortalecer, ou infelizmente, né, não vai ter como servir a Deus se o mundo continuar. Então essa casa, ela foi uma casa varrida, ela foi uma casa adornada, mas era uma casa desocupada, era uma casa que não foi ocupada pela palavra de Deus. É uma casa que estava ali à mercê das coisas do mundo. Então tome muito cuidado, irmãos. Não abandone essa doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que fala assim, mas é uso e costume, não é doutrina. Uso e costumes, isso não tem nada a ver, isso é coisa do homem. A Bíblia fala, irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. A igreja de Cristo, ela preza sim pelos bons costumes, porque a igreja de Cristo entende que Cristo quer a igreja, espírito, alma e corpo na presença dele. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele não quer nós falar que nós servimos a ele e andar conforme o mundo anda. Andar com a nossa mente com as coisas terrenas, materiais aqui nesta terra. Então, tome muito cuidado, que a sua casa esteja ocupada pelo Espírito de Deus. Se você vê que os seus pensamentos estão sendo pensamentos maus, que você mente, que você faz coisas que desagradam ao Senhor, corra para os pés de Cristo, pede perdão. Deus, ele vai te perdoar, ele vai expulsar o inimigo, né, o espírito imundo, e a presença de Deus, ela vai entrar na sua vida. Não tem como nós pertencermos a dois senhores. Não tem como nós servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou ao mundo. Então, o mundo, quem está servindo ao mundo está cheio não do Espírito Santo de Deus, mas do Espírito imundo. Por isso, falar em línguas, irmãos, não é sinal de salvação, é dons, é adornos que Deus dá, é presente que Deus dá. O importante é o nosso caráter, o nosso interior, viver a palavra de Deus. Aqui em João, 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Preste atenção, irmãos. Há uns anos, muitos anos atrás, né, era diferente. A igreja, as vestes dos irmãos, das irmãs, hoje ainda tem. Porque Deus ainda tem os dele ainda. Né? Aqueles que não se curvam diante de Baal, aqueles que estão permanecendo nessa doutrina. Mas muitos têm abandonado. Muitos têm deixado o mundo entrar. Muitos têm copiado as coisas do mundo e, infelizmente, levado muitas das vezes as coisas do mundo para o próprio altar do Senhor. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Nós não podemos permitir, né, sermos inflamados pelo mundo, sermos destruídos pelo mundo, que é do mundo, irmãos. Nós, como cristãos, nós devemos participar, não. Nós somos uma nova criatura. Os nossos pensamentos têm que ser os pensamentos do Senhor, é buscar a presença de Deus, é viver em oração, em adoração ao Senhor, não querer as coisas do mundo, ser parecido com o mundo, porque se ama o mundo, se ama as coisas do mundo, se ama o pecado, a vaidade, as pinturas, os adornos do mundo, né? As festas do mundo, os ensinos do mundo, se ama essas coisas, infelizmente o amor do Pai não está nele, ele não ama o Pai verdadeiramente. Né? Porque para nós amar verdadeiramente o nosso Pai, nós não podemos amar as coisas do mundo, nós não podemos amar as coisas que desagradam ao Senhor. Ou nós somos ou nós não somos. Eu falo com os irmãos que eu, desde quando Jesus ele me chamou e me tirou, né, das trevas, eu tinha mudado totalmente a minha maneira de vestir, e tudo eu tinha mudado. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E passei um tempo assim, até que depois de tanta pregação, tanta coisa que a gente ouve, tanta mudança, tanta coisa, eu quase, eu comecei, né, a andar, sair dos trilhos.
mas pela misericórdia e honra do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus me alertou e me fez voltar novamente a andar conforme Ele quer. O Senhor, Ele não quer que nós seja igual nós era antes. O que eu usava antes, o Senhor não quer que eu use hoje. Né? As coisas do mundo, os adornos do mundo, a chamar atenção, né? Ser como as mulheres do mundo. O Senhor não quer isso para nós. E é claro, irmãos, é claro que se nós escolhermos, né, eu não vou usar essas coisas, eu não sou a favor, eu não vou ficar condenando ninguém, mas eu não sou a favor, eu não uso, eu não quero para minha vida. Vai ter pessoas que vai chamar a gente de louco, vai ter pessoas que vai falar que a gente é quadrado, vai ter gente que vai falar que isso é ser fariseu, que isso é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não importa, o importante é nós estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. O importante é nós estarmos com o Senhor. E quem vai salvar a nossa alma, irmão, não é pastor, não é padre, não é bispo, não é diácono, não é irmão, não é irmã. É a palavra de Deus, é a nossa obediência à palavra de Deus. É nós nos sujeitarmos a Deus, nos sujeitarmos à palavra de Deus e não queremos andar conforme a nossa vontade. Porque a nossa carne não, a nossa carne ela quer tudo que está no mundo. Mas nós devemos crucificar nossa carne em Cristo Jesus e obedecer a palavra de Deus, amém? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Para você ver que uma pessoa que ela se conforma com o mundo, ela se conforma com o pecado, ela se conforma com o jeito, com a maneira vã do mundo, ela não consegue experimentar da vontade de Deus. Ela não consegue ter a plenitude do Espírito Santo dentro dela. Então nós não podemos nos conformar, né? Louvado o nome do Senhor, não querer para nossa casa, para nossa vida, não achar que isso é normal, é porque os fins dos tempos, é por causa disso, é por causa daquilo. Não, nós não nos conformamos com o mundo e nós não queremos ele na nossa vida. Nós queremos a cada dia ser transformado a nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Porque se nós nos conformar com o mundo, nós estamos compactuando com ele. E o Senhor, ele não quer que nós sejamos compactuantes com as trevas. Nós não somos chamados para ser testemunhos do mundo, irmãos. Somos chamados para sermos testemunha de Cristo Jesus. Amém? A Bíblia fala, 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Né? Quer saber verdadeiramente se a pessoa está vivendo em Cristo, se ela está vivendo na fé, ela está vivendo a vontade de Deus, ela não está andando conforme o mundo. Porque quando você anda pela fé, quando você anda pela palavra de Deus, a palavra de Deus, ela te guia por um caminho totalmente diferente. O evangelho não é igual muitos pregam por aí. Deus esquece o seu coração, Deus te aceita como você é, e tal, isso pode, isso não tem nada a ver, isso não tem, isso é coisa de fariseu, isso é não sei o que, não. A palavra de Deus, ela te guia, você vai contra a mão do mundo, você vai contra tudo que pertence ao mal. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que as coisas de Deus parecem loucura para um homem carnal. O homem carnal que quer as coisas do mundo, quando ele vê falando a palavra de Deus, quando ele vê pregando verdadeiramente a essência da palavra, aquilo que Deus quer de nós, para ele acha que é loucura. Muitos se revoltam, muitos acham ruim, muitos não querem ouvir. Por quê? Porque parece loucura. Por quê? Porque a palavra de Deus ela vai contra. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela vai contra a mão do mundo. A igreja de Cristo, se o mundo festeja, participa de festas, de tantas idolatrias, de tanta coisa, a igreja de Cristo ela não participa. Se no mundo tem bebidas, tem curtição, tem luzes piscando para tudo quanto é canto, tem prostituição, a igreja não. A igreja ela anda diferente.
O caminhar da igreja é diferente, porque a direção da igreja é diferente da direção do mundo. O mundo, ele anda, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, para a condenação, mas a igreja de Jesus Cristo, ela anda para a salvação, ela anda para o arrebatamento, para viver com Cristo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quem nós pertencemos, irmãos? O mundo ou a igreja de Jesus? Analise aí como está a sua vida. Analise, irmãos, e tome muito cuidado com o que não tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver, irmã. Isso não sei o que, não sei o que. É gíria. É tanta coisa que está tendo no meio gospel por aí que dá tristeza. Infelizmente, está dando tristeza. A gente vê muitos que eram homens e mulheres doutrinados na palavra, cheios do Espírito de Deus, hoje, infelizmente, estão sendo levados pelo espírito do mundo, pelo engano, pela mentira. Cuidado, irmãos. Cuidado, meus amados irmãos. A fé em Jesus Cristo, ela vence o mundo, aleluia. Significando que há uma guerra. O mundo, ele quer nos puxar. O mundo, ele quer nos levar a participar de coisas que desagradam a Deus. O mundo, as pessoas mundanas, elas vão tentar te convencer para que você, não tem problema, você está na igreja, mas você pode beber uma cerveja sem álcool. Você está na igreja, mas você pode participar de uma cavalgada, existe festa junina gospel, carnaval gospel, forró gospel, pisadinha gospel, tanto trem gospel, e o mundo, ele quer te levar para isso, porque ele sabe, aleluia, louvado o nome do Senhor, o diabo, ele sabe que a volta de Cristo está próxima, o diabo, ele sabe que o crente carnal não herdará o reino dos céus, o diabo, ele sabe disso. O crente que vai herdar o reino dos céus é o crente que examina a palavra de Deus, que anda conforme a palavra de Deus, que a cada dia mais se purifica, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 15, versículo 18 diz: se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Isso é o próprio Jesus dizendo. Jesus, ele estava ali instruindo os seus discípulos, que assim como o mundo aborreceu a Cristo, assim como os carnais não receberam Jesus, chamaram ele de príncipe de Belzebu, chamaram ele de tantos nomes, assim vai acontecer com a igreja que pertence a Cristo. Só que, infelizmente, o diabo tem colocado na mente de muitas pessoas que a igreja precisa chamar a atenção do mundo. A igreja... Perdão, irmãos. A igreja precisa fazer eventos para chamar a atenção dos jovens, ter linguagem conforme os jovens, a Bíblia conforme os jovens e tal. É dança, é festa, é isso, é aquilo. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, cuidado. O mundo, ele aborrece os servos de Deus. O mundo não aceita a fé que nós verdadeiramente professamos em Cristo através da palavra, porque vai contra eles. A treva não combina com a luz, irmãos. Igreja, tome cuidado. Igreja que quer ser neutra, né? A igreja não é neutra. A igreja é posicionada, obedecendo a Cristo, sendo perseguida, sendo humilhada, sendo difamada, mas glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com o mundo, com as coisas que parece que não tem nada a ver. Mas o mundo espiritual, ele não é brincadeira. Tem muitos cristãos esquecendo. Existe um mundo espiritual e ele não é brincadeira. E se nós não nos posicionar, irmãos, pode orar, pode falar em línguas, pode profetizar, pode rodopiar, mas vai chegar naquele grande dia, Jesus vai dizer: a parte de mim eu não vos conheço, porque praticava iniquidade, você andava conforme o mundo, você fazia o que o mundo fazia, você no céu você não entra. Que tristeza será para aqueles que ouvirem essa palavra, irmãos. Né? Olha para você ver, João 17, 14. É lindo, irmãos. Quando você estiver com o tempo aí na sua casa, pega o Evangelho de João e lê ele no capítulo 17 todo. Aqui eu deixei só o 17, 14 para não ficar muito extenso. Mas é a oração de Jesus por nós.
É lindo. Jesus ali estava orando ao Pai por nós. Aleluia. Olha para você ver. João 17:14. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Olha para você ver que lindo. A igreja de Jesus, os membros de Cristo, os membros da igreja de Jesus, eles recebem a palavra de Jesus. Jesus dá a nós a palavra. E por causa da palavra, o mundo nos odeia. O mundo não te odeia porque você é bonzinho. Não, o mundo ele te odeia por causa da palavra. Porque a palavra vai contra o mundo contra a palavra. Não há, é igual água com óleo, não se mistura. Então, Jesus ele nos deu a palavra precisa estar dentro de nós. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, a palavra está dentro dele e o mundo odeia, o mundo não vai agradar. E quando o cristão, ele começa a querer que o mundo goste dele, que ele seja aplaudido pelo mundo, ele entra na carnalidade. Ele entra no pecado, ele começa a permitir coisas que Deus não permite, ele começa a fazer coisas que Deus não quer. Entende? A palavra está dizendo, pois eles não são do mundo. Quem não é do mundo, irmãos? Os evangélicos, os religiosos, os doutores da lei, os teólogos, os discípulos de Jesus, aqueles que obedecem a palavra, aqueles que receberam a palavra, aqueles que se agradam da palavra, aqueles que não se escandalizam com a palavra, aqueles que recebem a palavra, medita nela, guarda ela e vive ela. Para esses aí, eles não são deste mundo, assim como Cristo também não é deste mundo. Então, irmãos, nós não somos deste mundo. Se posicione, amém? Seja uma igreja de Cristo, participando da igreja de Jesus Cristo. Não deixe o mundo entrar na sua vida. Tome cuidado, estamos vivendo os últimos dias na face dessa terra. E se nós não vigiarmos, irmãos, seremos enganados pelo diabo. Fique com esta palavra, receba essa palavra no seu coração. E que você continue firme nos caminhos do Senhor, buscando a Deus, sem se importar com o que há de acontecer. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Não olhe para isso. Irmãos, tome muito cuidado com rede social. Não se prenda muito à rede social. Há muitas notícias falsas, há muitas coisas que desagradam ao Senhor. E os nossos olhos, irmãos, nós temos que tomar cuidado para que nossos olhos, nossos ouvidos não estejam sendo contaminados pelas mentiras, pelos enganos. Então busque a Deus, ore ao Senhor, esteja cultuando, adorando ao Senhor e não se deixe levar pelas concupiscências do mundo, em nome de Jesus, amém? Um forte abraço da missionária Sara, até a próxima oportunidade, Senhor nos permitir, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo.